Oi, 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 pessoal do nossa página no Facebook da Rádio Sote. Hoje a gente vai conversar aqui com o Eric Arruda, um coach, treinador, palestrante fantástico, e a gente vai falar sobre autossabotagem. Então fica aí com a gente que nossos comerciais estão acabando e a gente já começa com vocês. Aproveita e curte, compartilha, chama todo mundo, porque se conhecer, saber com quem você está lidando aqui dentro é o ponto para você virar essa chave e ir adiante. Então fica com a gente e convida todo mundo para vir junto. Presente. Ricardo. Presente. Márcia. Presente. Felipe. Presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef pessoal, para as crianças brasileiras. A partir de agora, programa Próximo Nível. A apresentação, Denise Giovanetti. Próximo nível. Oi, 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 boa tarde! Eu sou Denise Giovanetti e nós estamos no programa Próximo Nível. Hoje é dia 5 de junho e agora são 18 horas e 1 minuto. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial, mas eu já conto pra vocês quem vai estar aqui comigo. A gente aqui na Rádio Sote, como vocês sabem, estamos em São Paulo, né? Mas essa rádio não é uma rádio fixa que só quem está aqui em São Paulo pode ouvir. Nós somos uma rádio stream. E uma rádio stream é o quê? É uma rádio que é sem fronteiras. A gente está sendo ouvido por pessoas no Paraná, pessoas no Espírito Santo, pessoas na Bahia, Belo Horizonte, aonde você estiver agora, no Brasil e fora do Brasil, você vai poder acompanhar aqui a nossa live. Então, agora meu convidado já entrou aqui na live comigo, Eric Arruda, coach, palestrante, trainer, é um cara fantástico e tem muito a acrescentar pra gente. Boa noite, Denise, tudo bem? Tudo bem, Eric, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, que alegria estar aqui. Muita satisfação, prazer enorme e a gente poder estar junto aqui e discutir sobre tantas coisas, né? É isso aí. E aí o pessoal que está aqui na rádio com a gente vai também acompanhar, pode acompanhar pela nossa página do Face, que é www.facebook.com/radiosote, ou então também pela Sote TV, pode acompanhar, ou o nosso link direto, quem não pode ver e só pode ouvir, vai lá no www.radiosote.net e nos acompanha. Aqui no Insta, o meu Insta é denise.coach de superação e o do Eric é coach Eric Arruda, ERIC, Arruda. Então, se você tá aí, segue eu, segue Eric, vai na página, onde você estiver, aproveita esse conteúdo, compartilha, divide aí com o pessoal que você acha que seja interessante, tá conhecendo desse assunto um pouquinho mais, porque é um assunto fantástico. Então vem com a gente que tá só começando. E aí, Eric, conta pra gente. Eu vou falar assim, gente, desse cara aqui pra vocês um pouquinho, porque eu realmente, não é puxa-saquismo, tá? Mas eu sou fã desse cara. E não é fã da palavra chata, tiete, aquela pessoa que não deixa a pessoa em paz, essas coisas assim, que a gente sabe que tem muito fã assim, né? Eu sou fã naquele realmente de manifestar a admiração, sabe? Porque é um cara que tem uma história de vida fantástica, tá? O pessoal tá falando aqui que tá ouvindo 2 vezes. Eu vou tentar baixar tudo aqui. Desculpa aí, gente. Valeu pelo toque, hein? Conta pra gente que a gente vai atualizando tudo, porque é ao vivo, né, gente? E se é ao vivo, vocês sabem que pode ter aí um pouquinho de interferência. Mas então, o Eric, ele é um cara que trabalhou muitos anos em parte corporativa, em empresa multinacional. Era um cara sempre movido a resultados, era um cara focado e tal. E ele tinha ali, ele abrangia e tomava conta de tudo que ele fazia com muita eficácia, né?
E aí chegou um determinado dia e eu vou deixar isso para que ele conte e ele se apresente e a gente vai levando esse assunto à frente. E aí, Eric, conta pra gente um pouquinho quem é o Eric Arruda, para que assim como eu, que tenho essa admiração por você, outras pessoas que ainda não conhecem possam ter. Obrigado, Dê, obrigado. De novo, uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite e a gente poder discutir tantas coisas tão interessantes. Estou me acostumando ainda aqui, com câmera aqui, câmera ali, microfone, tá super legal aqui. Aí eu não posso olhar para vocês, senão eu desfoco da câmera. Fica à vontade. Se você quiser olhar para mim, quiser olhar para a câmera, eles entendem que a gente tá aqui, ó, cheio de aparelhos. Fica à vontade, onde você quiser olhar. Vamos que vamos. E a minha carreira foi muito, para quem me conhece hoje, vê treinamentos, vê as coisas que eu faço, trabalho com coaching, nem acredita que minha formação é engenharia, né? Engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica. Comecei a carreira dentro de fábrica, chão de fábrica mesmo, butinão, boné, capacete, trabalhando em linha de produção. E com o tempo eu fui me descobrindo, fui entendendo que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Eu fui vendo que todo o meu trabalho, tudo que eu fazia todos os dias, parecia que eu estava vivendo a vida no modo automático, sabe? Aquele modo zumbi. Sei. Então eu acordava, tinha que trabalhar, por quê? Porque tem que fazer, tem que pagar a conta, por quê? Porque tem que pagar. E eu não sentia nenhuma realização no que eu fazia. E quanto mais eu trabalhava, mais eu via que o trabalho me sugava, eu me sentia cada vez mais distante de família, de amigos, trabalhando o tempo todo e ainda numa coisa que eu não acreditava. Então, meu último trabalho CLT mesmo, eu trabalhava numa startup da área de petróleo e gás e eu falava, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho 14, 16 horas por dia viajando o Brasil inteiro, viajando pra lá e pra cá sem parar. Fora do Brasil também, né, Eric? Fora do Brasil também. E eu falava assim, quanto mais eu trabalho, mais eu tô piorando o mundo, porque eu tô trabalhando com petróleo e gás, tô poluindo, então eu não via sentido nenhum naquilo que eu fazia. Tava indo contra aquilo que você acreditava de verdade, de essência, né? Contra a sua essência. Exatamente. E aí, entre 2012 e 2013, eu conheci um tal de coaching. Esse tal de coaching, esse mosquitinho que pica a gente, né? É um mosquitinho, safado. Que uma vez que picado pelo mosquito do coaching, é difícil você sarar, né? É verdade. Se é que é uma doença, né? E aí eu percebi, o próprio coaching me ajudou a enxergar que o meu caminho era ajudar outras pessoas que, assim como eu, estavam perdidas, assim como eu, não viam satisfação, sofria o efeito fantástico que eu brinco, né? Que chega domingo à noite, já dá aquela dor de barriga só de pensar no dia seguinte. Ouviu a musiquinha, já começou a dar dor de barriga, né? Já começa. E o meu caso era um pouco pior, porque não era no Fantástico, era no Globo Rural. Então eu começava o Globo Rural às 6 da manhã, já pra mim... Poxa, começou o domingo, o cara já tava com problema, né, gente? Pelo amor de Deus. Precisava mudar, hein, Eric? Precisava mesmo. Ao pé da letra. E foi isso. Aí em 2014 eu abri o meu negócio de coach, a minha própria empresa, de trabalhar, de atender, de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas. E desde então eu trabalho com coaching. E é uma alegria muito grande poder, através do meu trabalho, poder multiplicar, poder ajudar, poder aprender, me melhorar ao mesmo tempo. Então é um trabalho muito gratificante. É fantástico mesmo, né? E assim, a gente brinca o mosquitinho porque é isso, gente. Depois que você... algumas pessoas falam, né, umas frases meio bobas, hein? Eu vou repetir só pra fazer aí uma exemplificação pra vocês, né? Coach é a profissão de quem não deu certo. Gente... Esse cara era um empresário, ele era, né, trabalhava no mundo corporativo, ele estava muito bem na carreira dele. Dinheiro não era o problema. Só que para algumas pessoas, dinheiro não é igual a sucesso. Você pode ter dinheiro, pode ganhar uma grana que for, mas você não vai ter sucesso, porque o sucesso ele não está atrelado única e exclusivamente a dinheiro. Ser bem sucedido é legal financeiramente, óbvio que é legal, né? Mas isso não é a única coisa que vai te mover. E olha o que ele acabou de falar. Ele trabalhava numa startup com petróleo. E aí isso ia, em choque com a crença dele, com o valor dele, com aquilo que ele acreditava que ele deveria fazer pro mundo. Então, às vezes, a gente tá fazendo coisas que a gente tá em choque e a gente não entende. E aí, quando a gente percebe, tá justamente fazendo isso. Tá indo contra os seus valores, contra as suas crenças. Então, entender o que você é, o que você veio pra fazer nesse mundo... muda tudo. E aí vem o mosquitinho do coaching que veio na vida dele, que veio na minha vida, que veio na vida de muita gente boa que tem por aí. E transforma. Que quando você vê que a sua dor, ela existe em outras pessoas e que você pode auxiliar essas pessoas a não sofrerem do jeito que você sofreu, é fantástico. E é com metodologia, é com aplicação fundamentada, é com estudo, com base científica. Então...
Eu sou suspeita, vocês sabem disso, né? Mas então é fantástico quando a gente vê uma história de sucesso de verdade como a do Eric, né? Que é o que aconteceu. Eric, conta pra gente como que foi aquela história da placa, Eric. Conta pra gente aqui, vai. Bem rapidinho pra galera que tá aqui acompanhando e não te conhece ainda, pra eles saberem como você chegou no coach. Com certeza, Dê. E eu tava numa busca de entender o que eu podia fazer dentro da engenharia. A engenharia, para quem fez ou quem conhece de mercado de trabalho, ela te abre muitas portas. Você pode trabalhar em 344 opções diferentes com a engenharia. E como eu não gostava de uma delas, eu falei, vou para uma consultoria que trabalha com recrutamento, com projetos, com desenvolvimento de pessoas e carreiras dentro da área de engenharia, que eu vou conhecer todas essas 344 áreas. E depois de 3 anos, eu estava inclusive morando aqui em São Paulo, depois de 3 anos eu cheguei a uma brilhante conclusão. Das 344 eu não gosto de nenhuma. E aí estava completamente fora do que eu queria. E surgiu essa oportunidade de trabalhar numa startup, era uma empresa americana, queria iniciar os negócios aqui no Brasil, era muito forte no mundo e estava começando aqui. E eu falei, ótimo, né? Estados Unidos, eu lembro que eu liguei pro meu pai naquela época e falei, pai, agora vai. Agora eu achei um caminho muito bom, vou pros Estados Unidos. Ele, pô, legal, filho, o que você vai fazer lá? Não sei, mas eu vou pros Estados Unidos. Vou sentar numa cadeira americana e vou fazer trabalhos lá e me desenvolver lá. E eu ainda com pouquíssimos conhecimento do que eu queria, do que era importante pra mim, do que eu queria fazer. E eu sei que a primeira semana de trabalho, eu cheguei lá, era janeiro, então bastante inverno forte lá nos Estados Unidos, então toda aquela coisa de neve, luzinhas de Natal. E na minha primeira semana de trabalho eu estava tendo um encontro anual de vendas. Então todas as pessoas que tinham batido todas as suas metas ali estavam sendo reconhecidas. Então chamava o nome da pessoa, aquele auditório lotado, né? Ela levantava, todo mundo aplaudia, uau! Aí o cara subia ali na frente, estava o presidente da empresa, e ele entregava uma placa para a pessoa, e aí todo mundo aplaudia, tirava fotos, sorrisos, e ele sentava. Aí outra pessoa que bateu outra meta, todo mundo aplaudia de novo. Falei, caramba, olha, é isso, achei meu caminho. É para aí que eu vou. Ano que vem eu vou estar aqui. E passou o ano, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar, construir empresa aqui, muita viagem, muito trabalho, muito negócio. E foi uma época de trabalhar muitas e muitas horas. Tinha dias que eu trabalhava 14, 16 horas, às vezes eu viajava. Tinha dia que eu entrava no avião, eu estava tão cansado. Eu entrava no avião sábado à noite ou sexta à noite, eu dormia antes do avião decolar. Nossa, e começou a taxiar, você já estava dormindo. Antes disso até. E aí eu acordava, olhava pela janela, o avião parado de novo. Falei, caramba, a gente nem saiu ainda. E quando eu fui ver, o avião já tinha decolado, pousado. Já tava todo mundo descendo e eu nem percebi de tão cansado que eu tava. E nessa época eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos, 27, 28 anos. E eu já comecei a ter problemas, inclusive, de saúde, né? Começou alguns sinais de pressão alta, algumas alergias, algumas coisas de não conseguir dormir. E o médico falou, se você continuar nesse caminho, aos 30 e poucos você já vai ter que tomar remédio de pressão todo dia por causa de estresse e tudo mais. E aí é isso que passou o ano, foi um ano bem duro, um ano bem difícil. Voltei lá na reunião de vendas do ano seguinte. Sim. E foram chamando as pessoas, todo mundo aplaudindo e eu esperando ali, aguardando. E a última pessoa a ser chamada fui eu. Aí eu levantei, igualzinho eu tinha imaginado na minha cabeça o ano inteiro, aplausos, tudo mais, cheguei ali na frente, o presidente falou, você foi o último chamado porque você foi o que mais superou as metas, então parabéns e tal, e toda aquela alegria, né, hotel, neve lá fora, toda aquela coisa linda que eu tinha imaginado. Aquela pompa e aquele status, né? Pura pompa e status. Uhum. E aí o presidente me entregou uma placa. E eu lembro que eu peguei essa placa, eu falei, nossa, como é que vai ser assim que eu pegar a placa, né? Um ano inteiro de trabalho, do que eu queria, da minha carreira, agora eu me achei. Será que eu vou chorar? Será que eu vou gritar? Eu tinha até o discurso do Oscar preparado, né? E nessa hora, com a placa na mão, eu não senti nada, não veio nada. Não veio alegria, não veio choro, não veio vontade de falar nada. Eu lembro que a única coisa que eu olhei, falei pro presidente, falei pra ele em inglês, né? Pesada a placa, né? Daí, Uau, que frase fantástica, pesada a placa. Placa pesada. E aquilo começou a me incomodar. Eu voltei, sentei na mesa, com a placa ali do meu lado, as pessoas vinham, tirava foto, batia nas costas, tapinha, parabéns, não sei o que, quantas metas você alcançou, parabéns pelo seu trabalho. Eu não sentia absolutamente nada, eu não sabia o que sentir. Fui pro quarto, isso já era 11 da noite, eu lembro que eu pus a plaquinha no meu quarto, eu tinha uma cama, tava a minha cama de frente para um sofazinho. E o sofazinho dava pra ver lá fora, bem a neve caindo, aquela coisa bem bucólica. De filme também, né? Bem de filme. E eu fiquei olhando pra placa
e tentando sentir alguma coisa e nada. Aí deu meia-noite, nada. 1h, nada. Aí 1h30 eu levantei pra fazer xixi, voltei, continuei olhando a placa e nada. Você ficou parado, literalmente parado, olhando a placa todas essas horas. Todas essas horas eu não sabia o que sentir, não sabia o que estava acontecendo. Aí lá pelas 2 e tantas da manhã, tive uma brilhante conclusão. Eu olhei pra placa e falei, a gente ainda não tá... Aqui não são 10 horas da noite, não vou falar palavrão, né? Não, mas vai tranquilo, vai. Eu falei, olhei pra placa e falei, o que é que eu vou fazer com esta merda? E aí é como se o mundo inteiro desmoronasse. Eu pensei, caramba, tanto trabalho, tanto sacrifício, saúde, energia, pra uma coisa que eu nem queria e que nem me trouxe a realização que eu tava buscando. Então, sim. Foi aí que eu tive uma grande virada de chave e falar, opa, tem alguma coisa errada. Eu tô bem fora do meu caminho e vivendo a vida nesse modo zumbi. É, bem isso, né, gente? É que a gente acabou de conversar. Às vezes, sucesso não tá ligado a ganhar dinheiro, a bater meta, a ser isso. Para algumas pessoas, isso é sucesso, isso é fantástico, tá tudo certo. Mas daí tá de acordo com aquilo que ela acredita pra vida dela, aquilo que ela busca pra vida dela. Mas para outras, não. E também tá tudo certo. Cada um tem que ser feliz naquilo que veio pra fazer. E aí, então, já que o Eric já contou a história dele, se apresentou e a gente tá falando aqui de algo tão importante que vai estar aí dentro desse contexto todo que ele deu, a gente vai entrar no tema de hoje, no assunto de hoje. Eu, gente, confesso pra vocês que quando eu fui falar da live aqui, da nossa entrevista com o Eric, eu falei sobre 2 assuntos que são fantásticos. Um, que é os autossabotadores, né? Que é justamente o que nós iremos conversar no dia de hoje. E outro que são os perfis comportamentais, que são fantásticos também. É autoconhecimento puro isso, é autoconhecimento puro e te leva realmente ao próximo nível. Então, quando eu fui lá escrever, desenhar nosso programa, eu vi, gente, é muita coisa. E a gente não ia conseguir falar em 1 hora de 2 coisas tão importantes. Então a gente vai sim pincelar um pouquinho de perfil comportamental, mas a gente vai dar um foco maior aqui na parte de autossabotadores, tá bom? Então aqui, tá falando que ainda tá dando eco. Eu vou trazer um pouquinho mais pra cá o meu telefone, pra ver se fica longe e para de dar o eco. Aí vocês contem pra gente, tá bom, gente? Como é que tá aí? Vai contando pra gente, porque se tiver ainda dando eco, a gente vai tentando ajustar, tá bom? Então vamos lá, Eric, conta pra gente sobre essa coisa de autossabotadores. O que são esses terríveis autossabotadores? E como, obviamente, que é o que a gente quer saber, a gente vai poder se livrar ou ao menos acalmar eles aí, Eric? Com certeza, Dê. Eu amo estudar sobre isso. Há 4 anos eu estudo a fundo sobre sabotadores, sobre autossabotagem. E eu comecei a perceber que nos meus processos de coaching, tinha momentos onde as pessoas travavam, onde as pessoas começavam a patinar, meus clientes não conseguiam seguir ali adiante. Em busca do que eles queriam, em busca do sonho, em busca da clareza do que eles estavam buscando para suas vidas. E aí eu comecei a entender e estudar mais sobre a autossabotagem. E quando eu comecei a aplicar isso nos meus processos, quando eu comecei a trabalhar isso com as pessoas, as coisas começaram a deslanchar. Parecia que o processo foi assim, a coisa começava a andar numa velocidade muito maior, porque as pessoas começavam a entender o porquê e onde elas estavam se sabotando e conseguir, de certa forma, minimizar esse impacto para alcançar o que elas queriam. Então, o que é autossabotagem? Primeiro de tudo, e todo mundo está escutando a gente, todos nós temos, 100% das pessoas se sabotam em algum nível. Eu me saboto, você se sabota, todo mundo que está olhando aqui se sabota. E então não é uma questão de eu me saboto ou não, e sim de o quanto eu me saboto e onde eu me saboto. E a gente tem diversas literaturas sobre isso, diversos pesquisadores falando sobre autossabotagem, e uma delas que eu gosto muito é do Cesar Chamini, é um grande estudioso, um grande cientista sobre comportamentos humanos, e ele definiu e trabalhou com 9 grandes perfis de autossabotagem. Então todos nós temos pelo menos um deles. E o que mais me chama a atenção no estudo dos sabotadores é que de todo mundo, só 20% das pessoas conseguem alcançar seu verdadeiro potencial, conseguem fazer realmente aquilo que elas podem fazer, aquilo que elas são capazes, porque os outros 80% estão se sabotando. Eu li isso, Eric, eu realmente fiquei assim, extremamente surpresa, né? Só 20% das pessoas. E aí tem aqui alguns números que eu quero dividir com vocês para vocês verem o quanto isso é realmente incrível, né? Vendedores com QP, que é um coeficiente de inteligência positiva, que não tem nada a ver com QI, tá, gente?
O Eric que estava conversando um pouquinho antes comigo e estava aqui me explicando. Existe o QI, existe o QE, que é coeficiente emocional, e existe o QP, que é do coeficiente de positividade. O quanto a pessoa é positiva e está positiva para com as atividades dele, para com a vida dele, né? Então, quem tem esse QP alto e é um vendedor, o vendedor que tem o QP alto, ele vende 37% a mais do que os colegas com QP baixo. Olha que louco, gente. Então, quanto você se conhecer e se dominar, pode mudar realmente sua vida, né? Então, aqui outro dado, ó. Médicos com QP alto, eles fazem mais diagnóstico, eles fazem diagnósticos 19% mais rápido e com mais assertividade do que médicos com QP baixo. Olha que doido isso. Então, olha como é importante a gente perceber e prestar atenção nisso, né? De quanto a gente realmente se auto-sabota e transtorna com tudo. Então, quanto a gente tem que dar foco em outras coisas, no que a gente tá aqui dentro, né? Não só no que tá fora, e sim no que tá dentro. Aqui, gerentes de projetos com QP alto saem-se 31% melhores do que a média. Então, olha só. Olha que doido. Então, realmente, gente, a gente precisa olhar pra dentro, a gente precisa se entender e aí, então, tentar equilibrar, né, Eric? Essa puxada aí, porque vamos combinar que é uma puxada, hein? É uma puxada. E a Nicole a Andressa estava perguntando aqui o nome do autor Shirzad, com SH, Shirzad Chamini. É bem difícil, É eu bem também difícil. demorei pra entender, tá? Então eu vou falar aqui, ó, Shirzad. Chamini é Chamini mesmo, com CH é mais fácil. Então, aí pra vocês darem uma perguntada. Ó, Isso. tem aqui uma pessoa também perguntando como a gente sabe o nosso QP. A gente vai falar, tá? Fica aí, espera. Ah, e aproveitando, o Eric trouxe um presente pra quem tá aqui assistindo a live com a gente, quem tá aqui no nosso Face, quem tá aqui na rádio participando com a gente. E aí ele vai dar um presente pra vocês. Olha que legal! O nosso convidado trouxe um presente pra vocês. Eu fiquei muito feliz com isso e também vou me beneficiar do presente. Conta aí, Eric, pra galera, qual é o presente que você trouxe pra eles? Muito bom. É um assunto que eu falo muito e eu faço várias palestras, treinamentos, cursos sobre sabotagem dele. E eu peguei uma palestra minha sobre sabotadores que eu dei num evento aqui em São Paulo e eu coloquei ela no YouTube e coloquei hoje, disponibilizei o link na minha bio do Instagram. Então só você entrar na minha bio do Instagram, no meu Instagram, tem um link ali, você clica, vai direto para uma palestra minha, mas não clica agora não, continua aqui com a gente. Continua com a gente e depois você vai lá e pega mais conhecimento, porque depois que tiver aqui a noção do bate-papo, você pegar a palestra, vai ficar mais fácil até para você entender. Então fica com a gente e depois vai lá no link da bio do Eric e pega essa palestra. E assim, gente, é pra vocês que estão aqui mesmo, tá? Porque esse vídeo não tá público no YouTube, tá só pra listados quem vai ter acesso ao link. Então, quem entrar lá no link do Eric agora, vai poder ver essa palestra aí de forma meio que exclusiva. Olha que bacana, um presentão, hein, gente? Total. Muito legal. Eric, então vamos adiante. Conta pra gente, como que é, então, ser uma pessoa que é especialista em autossabotagem, né? Você falou pra gente que você percebeu aí que 20% apenas das pessoas, né, baseado também nos estudos oh, meu Deus, Chamini, sobrenome dele é mais fácil. É mais fácil. E aí, Eric, você então se tornou uma pessoa especialista em autossabotagem e também em perfil comportamental. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Com todo prazer. Ai, que bom. Então já tá aqui convidado para voltar e a gente vai ajustar a agenda e outro dia Eric volta para daí então. Fechadíssimo. Fechado. Aí, ó, tá combinado ao vivo, hein, gente? Ao vivo. Pra gente falar de perfil comportamental. Hoje a gente vai dar ênfase, então, nos autossabotadores. E aí, Eric, você se tornou, então, um profissional especialista nisso, né? Você tem cursos, treinamentos, mentorias que você faz baseado nos sabotadores. Então, conta mais pra gente aí. A gente tem 10 sabotadores, é isso? Exato. Existem 10 grandes perfis de sabotadores e nós temos um pouquinho de todos. Mas tem um que se sobressai, que é algum tipo de comportamento. Então, por exemplo, o que é um comportamento de sabotagem? Tem um deles, que é um sabotador, ele se chama hiperrealizador.
só como um exemplo. Tá. E ele é aquele sabotador que ele não consegue parar de realizar, ele tem que estar constantemente fazendo, e ele só se reconhece, a pessoa que tem sabotador, ela só se sente bem com ela mesma, só se valoriza enquanto ela está fazendo. Se ela parar 1 minuto de fazer, ela começa a se sentir culpada. A pessoa não consegue nem descansar, então, é isso aí? Nem descansar, começa a se sentir culpada e tem que fazer, ela está muito focada no sucesso, na imagem externa dela, porque é isso que alimenta. Então é um sabotador que ele não para de trabalhar nunca, e quando ele para, ele começa a se sentir culpado. Tem um outro, chama o insistente, que as pessoas que têm esse sabotador, elas são muito focadas no perfeccionismo, tudo tem que ser muito perfeito, cada coisa que ela tem que fazer tem que ser uma qualidade num nível extremo, e às vezes essas pessoas até cansam delas, vão começar a fazer uma nova coisa e falam, nossa, mas vai dar tanto trabalho pra fazer, vai ter que ser tão perfeito, que às vezes elas nem começam. Desistem antes mesmo de começar. Antes Se a mesmo gente de for começar. fazer aí uma comparação, então, o Eric de antes, ele seria, então, um hiperrealizador. Com certeza. E o Eric de hoje também. A gente tem o Também sabotador. Ele caminha com a gente já vai explicar do porquê que ele surge. Tá bom. Mas o nosso trabalho seria ótimo se a gente conseguisse entrar na nossa cabeça igual fosse um computador e deletar o sabotador, esvaziar a lixeira e acabou. Ia ser ótimo. Ia ser maravilhoso. ótimo. Se você descobrir essa fórmula, você me diz que eu vou ser a primeira inscrita no curso. Conta pra gente aqui também. Faz o curso que eu quero participar do curso também. É isso aí, conta pra gente. Quem descobrir isso, gente, conta aí, por favor, viu? Exato. E a gente vai aprendendo a lidar com o sabotador e a gente vai minimizando o impacto que ele faz, não só na gente, mas em todas as nossas ações, nossos comportamentos, nossos sentimentos. Então a gente aprende a lidar com ele e minimiza o impacto que ele causa nas nossas ações, na nossa vida. Sim. E eu gosto de falar os sabotadores. A autossabotagem, o que é a autossabotagem, né? Muita gente confunde o conceito e ele é muito mais grave do que às vezes a gente pode pensar. Então imagina que todo dia a gente acorda, a gente tem um estoque de energia, que a gente Sim. acorda, dormiu, recarregou, e essa energia a gente vai usar para se relacionar, para trabalhar, para fazer as coisas que a gente tem que fazer, para fazer as coisas que a gente gosta de fazer, para caminhar, seguir com a nossa vida. O que é a autossabotagem? Não é eu pegar essa energia e jogar fora. Se fosse só isso, estava tudo bom. Se fosse só desperdiçar essa energia, seria maravilhoso. Mas é pior que isso ainda. É pior que isso. É pior, gente. É como se a gente pegasse essa energia que a gente podia usar para caminhar para frente e usar para dar passos para trás. Literalmente, a gente pega a energia que era pra gente crescer e a gente usa para andar para trás. Eu gosto muito de uma metáfora que imagina que você está no mar e você tem que nadar em direção à praia. Esse é teu objetivo. Então, Sim. sua energia é para você nadar em direção à praia. O que a autossabotagem faz? Faz você nadar pro fundo. Então, no lugar de nadar para frente, você nada pro fundo. Você nada, vai afundando. E quem já mergulhou no mar sabe como é que é. Vai começando a ficar escuro, vai começando a faltar ar, mais frio, começa o coração bater forte. Meu Deus, vou me afogar. E agora? E quando a gente está lá no fundo, a gente tem que voltar, apontar o corpo para cima de novo e nadar em direção à superfície. Quando a gente chega lá em cima, a gente está cansado, está exausto, está com o coração à flor da pele, cheio de o coração na garganta, emoções à flor da pele, desesperado, ofegante. E quando a gente vê em direção à praia, a gente não andou nada, continua no mesmo lugar e se sentindo super mal. É isso que a sabotagem faz a gente nadar pro fundo, se sentir mal, se sentir sem ar, se sentir desesperado, gasta uma baita energia para descer, uma baita energia para subir, e quando chega na superfície não saiu do lugar. Então é a energia usada para jogar a gente pro fundo. Basicamente seria assim, você acordou de manhã, você passou o dia inteiro sem produzir nada em seu benefício, e aí o que você faz? Vai dormir, porque acabou o dia, suas 24 horas acabaram, porque isso é igual para todo mundo, para mim, para você, pro Eric, para quem quer que seja, são 24 horas e pronto. E aí você vai dormir, e no outro dia, quando é sua nova chance, uma nova vida, uma nova escolha, porque todos os dias a gente tem chance de fazer novas escolhas, todos os dias a gente tem chance de tentar novamente e fazer diferente, né? Aí você pega e faz tudo de novo, e faz igual, e fica nesse ciclo vicioso aí, né, Eric? Exato. E o sabotador é como se fosse uma voz que a gente tem na nossa cabeça que fica jogando a gente para baixo. Então vem pensamentos como, você não é capaz, por que você vai fazer isso? Você não vai dar conta, vai ter gente que vai fazer melhor que você, olha que ruim que você é. São todos pensamentos que, pelo menos um desses vem na nossa cabeça. Sim. Né? Fica relembrando coisas do passado, coisas que já passaram, que a gente errou. O sabotador, a autossabotagem faz a gente ficar lembrando e remoendo daquilo constantemente. E o que a gente está fazendo? A gente está usando a nossa cabeça, os nossos pensamentos para fazer a gente se sentir mal. Literalmente nadar pro fundo. E conforme esses pensamentos vão acontecendo, esses pensamentos vão se repetindo ao longo do dia, instaura o sentimento. Aí vem sentimento de culpa, de incapacidade, de não merecimento, de raiva, de frustração.
de certa forma, todos os sentimentos negativos estão associados à sabotagem. Tudo que a gente sente negativo. Olha que louco, ó. É um pensamento que vai gerar uma ação que vai gerar um sentimento. Então tá tudo interligado. Então olha como é importante você pensar. E aí a gente aprende algumas técnicas aí no coach que facilitam muito a vida disso e aplica para os coaches e faz metodologia realmente aplicada, né? Você se programar, existe aí alguns cursos de produtividade que fazem isso. Você pensar no seu dia, no dia anterior, né? Então tem vários macetes que podem ajudar você a realmente dar esse passo e sair dessa lama que se afunda cada vez mais e que é frase de caminhão, é frase de para-choque, mas você é seu melhor amigo, mas você também é seu melhor inimigo. Porque você não tem ninguém melhor do que você para ser seu inimigo. Você vai ser seu melhor inimigo, não seu pior inimigo. Você vai ser o melhor de todos. Então, gente, tem que se conhecer, tem que parar, olhar pra dentro e ter clareza, porque às vezes a gente faz as coisas de forma tão repetida e automática que a gente não consegue olhar pra dentro, porque já tá ali, né, acontecendo. Tem aqui uma coisa que eu li que falava assim, ó, que o sabotador, né, que o crítico e o vítima seriam o que as pessoas mais têm, assim, de ter. Crítico todo mundo tem, né? Você falou pra mim ali. Então, gente, crítico todo mundo tem, tá? Uma escala maior, outra escala menor. E aí tem um mentor, que pra mim é mentor, eu tenho certeza que pro Érico também, ele fala o seguinte, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Então, eu confesso pra vocês que o meu crítico, ele é altíssimo, altíssimo. E eu realmente quero aprender a lidar com ele para poder ir mais, ir além, né? E aí, o vítima também. E aí, ali na leitura que eu fiz, Eric, ele falava assim que você, com certeza, vai ter um pouquinho ali, vai ter o crítico e vai ter o vítima. E se você não olha, que daí o que eu quero trazer aqui? Se você olha e acha que você não tem nenhum, então para, porque eles já viraram teus amigos. E se eles viraram teus amigos, esse é o grande problema. Porque aí o amigo você não percebe, você anda com ele todo dia e você não percebe. Então olha que louco. Às vezes a gente tá andando todos os dias com os nossos sabotadores altíssimos, nos boicotando ao máximo, e a gente acha que não tem nenhum sabotador, que tá tudo bem. Não é assim, né, gente? Tem que ter clareza, tem que olhar pra dentro, tem que se autoanalisar. Então aproveita, manda sua pergunta, conversa aqui que o Eric vai esclarecer. Mas e aí, Eric, os autossabotadores, uma dúvida, eles são a mesma coisa que crenças limitantes? Eles estão intimamente ligados. O sabotador, cada perfil de sabotador, por exemplo, o crítico interno é um, vítima é outro perfil. O hiperrealizador que a gente falou, tem o controlador, tem o insistente, que a gente falou do perfeccionismo, cada um deles é um perfil. E cada um desses perfis tem um conjunto de pensamentos, um conjunto de ações, que é igualzinho, exatamente como você falou agora, que a gente faz no dia a dia sem perceber, que é um conjunto de crenças limitantes. Então, sabotador e crença limitante é aquilo que a gente tem como uma baita de uma verdade, que a gente acha que é verdade absoluta e que na verdade está atrapalhando a gente nem percebe. Então, está intimamente ligado com o sabotador. Cada sabotador tem suas crenças limitantes. E é o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender quais são, identificar qual é, porque a gente começa a nossa mudança. Se a gente está no automático, está andando de mão dada como se fosse um amigo, a gente nem percebe que aquilo está atrapalhando a gente. Quando a gente começa a tomar consciência e entender quais são essas crenças, quais são esses sabotadores, a gente consegue a partir daí começar a caminhar e melhorar. E aí melhora mesmo, e aí melhora de verdade. Eric, a gente recebeu algumas perguntas aqui e eu vou fazer uma delas pra você. E aí, quem quiser mandar mais pergunta, vai mandando aqui no nosso Insta, no Insta do Eric, no meu, que a gente vai dando um jeito e vai respondendo pra vocês. A Patrícia Pérez, tá? Ela falou assim: oi, Denise, assisti a palestra do Eric sobre sabotadores e nela ele orienta a fazer o teste grátis dos sabotadores. E aí quem perguntava lá sobre como a gente descobre o QP, agora a gente já vai contar como é que a gente faz, tá? E aí, dos sabotadores do livro Inteligência Positiva. Estou falando porque ele mostrou o resultado do teste dele e ele teve todos os sabotadores super pontuados. Então, Eric, todo mundo tem, mas e aí? Quando pontua tudo, como é que faz, né? Então, a pergunta dela é justamente esse. Queria saber como agir
quando você não tem um ou dois sabotadores para combater, mas sim praticamente todos. E aí, Eric, conta pra gente, como que a gente vai fazer neste caso? Neste caso. E esse vem de um teste, né? O Cesar Chamini, ele tem um livro que chama Inteligência Positiva. É um livro que você acha muito fácil, Saraiva, Amazon, qualquer lugar tem. E que ele, dentro desse livro, você pode fazer você responde um questionário gratuito, essa é a beleza, o Xard deixa isso aberto, gratuito, pra gente poder se melhorar. Então você responde um questionário e sai um relatório com quais são os seus sabotadores, né? Qual é o seu sabotador principal, onde você mais se atrapalha, e ele traz uma medida, que é esse QP, que é o que a gente está falando do coeficiente de positividade. O que é? É a porcentagem de tempo que você passa se sabotando e a porcentagem de tempo que você está usando a mente a seu favor. Então você consegue ver num número ali, fala, caramba, eu passo, e é normal ter números como 50%. Então 50% do tempo eu uso a mente do meu favor, 50% eu uso contra mim, ou seja, metade da minha energia do dia eu estou usando para me atrapalhar. E aí é daí que vem essas medidas. E é como se for, eu vi essa medida, e aí eu vi que é como se fosse um funil, né? Ele vem pegando de baixo, e aí quando tá muito aberto embaixo a gente tá realmente desregulado, aí ele afina e depois ele expande. É mais ou menos assim, né, Eric? Exato, porque o que ele mostra? Quanto mais baixo for esse seu QP, que é o coeficiente de positividade, o quanto você sabe lidar com seus sabotadores, quanto mais baixo for, mais difícil é para você vencer aquela batalha interna, que é igual você estava falando, nossa mente é nossa melhor amiga e nossa pior inimiga, nossa melhor inimiga, né? Então, quanto mais baixo, mais difícil é para eu lidar com as situações, mais difícil é para eu lidar com as adversidades do dia a dia. Então, o funil é bem grande, é como se tivesse uma força que me puxasse para baixo cada vez mais forte. E quando eu aprendo a lidar com eles, é como se o funil vai diminuindo, porque é como se tivesse uma força que me puxa para cima, minha própria cabeça, meu próprio mindset. Eu sei lidar com aqueles sabotadores, então quando eu começo a me sabotar, eu começo a nadar profundo, eu falo, opa, estou nadando profundo, não posso continuar aqui, deixa eu voltar para a superfície. É isso que esse funil quer dizer. Pegar um arzinho pra continuar, né? Pra continuar. Não dá pra parar. Exatamente. E a pergunta da Patrícia, que ela falou, como é que faz quando eu fiz o meu questionário e respondi, deu todos os sabotadores muito altos? Ferrou, né? E eu brinco que a primeira vez que eu fiz, e eu conto isso em palestra, deu todos altos, né? Eu até brinco, caramba, eu tenho que morrer e nascer de novo? Não, de jeito nenhum, né? Eu tô aí, viu, Eric? Eu vou contar que eu tô aí. E fica tranquilo, tem solução. Que bom! E com ações práticas, se trabalhando, o coaching ajuda muito nisso, né? De 3 a 4 semanas você já consegue começar a reverter esse quadro. Olha que né? legal. Lembra É muito rápido, gente. 3 a 4 semanas é muito rápido. Menos de um mês você já pode estar mudando aí todo esse seu perfil durão, ruim, porque é ruim ser assim, gente. Não vamos usar meias palavras, né? É ruim ser crítico ao extremo consigo mesmo. Não é o melhor dos mundos. Claro que é outra frase, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível, mas honra e agradece que te trouxe até aqui. Então tá tudo bem. Antes eu não tinha conhecimento, não tinha clareza de como era, como não era. Mas agora que você tem, então faça diferente. E você consegue fazer isso em 3 a 4 semanas. Então olha que fantástico. Exato. 3 a 4 semanas você começa a mudar, né? Sim, você começa a caminhar. Sim. E da pergunta da Patrícia, como é que a gente faz? Existem 9 perfis de sabotadores, mas tem um chefão da gangue, um que manda em todo mundo, que é exatamente isso que você estava falando agora, que é o crítico, né? O crítico interno. É aquela voz na nossa cabeça que está sempre nos criticando, sempre jogando a gente para baixo, aqueles pensamentos que às vezes a gente nem percebe que a gente está se julgando, se punindo, se machucando. Então, quando estão todos muito altos, está tudo muito à flor da pele, é no crítico interno que a gente tem que trabalhar, porque ele que está puxando todos os outros perfis de autossabotagem para cima. É ele que está atrapalhando. Então, a gente atua no crítico, trabalha, tem ferramenta de coaching, tem estratégia, tem passos que a gente pode dividir, falar aqui também. Legal. Mas que a gente começa a trabalhar no crítico, só o fato de trabalhar nele começa a baixar todos os outros perfis de sabotagem. Legal. E se você fosse dar uma dica, então, para as pessoas que têm aí esse perfil e que tem que trabalhar no crítico, o que seria uma coisa que você acha que a pessoa poderia já sozinha começar a tentar utilizar para começar a respirar de novo? O que você diria? Pra gente começar, uma dica muito prática para quem tá ouvindo, você já pode começar a fazer agora, inclusive, se você quiser. Ah, que legal. Pega papel e caneta, não sei se tem alguém acompanhando por computador ou a maioria no celular, mas papel e caneta na mão e começa a anotar quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça, onde você está se jogando para baixo, onde você está se atrapalhando, onde você está se julgando. Então, pensamentos do tipo, não sou capaz,
não mereço, não vai dar certo, isso não é pra mim. Fica relembrando e remoendo coisas do passado que não fazem mais sentido, que já passaram, foram anos atrás, e aqueles pensamentos vêm, faz a gente se sentir mal, aqueles pensamentos que vêm, nossa, sabe aquelas histórias que a gente fica criando na cabeça? Sei. De que vai dar errado, de que não vai dar certo, que tal pessoa vai falar tal coisa, a gente fica criando um monte de história. Sim. Então é anotar todos esses pensamentos, exatamente o pensamento que vem na tua cabeça, anota no papel. Legal. Todos eles, se você conseguir anotar de 4 a 5 pensamentos agora, já é ótimo, porque já é um baita do mapeamento. Legal. Primeiro passo. E o segundo passo é você dar um nome para essa voz. Começar a pensar, essa voz está na sua cabeça, ela é masculina ou é feminina? E Sim. pode ficar tranquilo que a gente não tá doido aqui, ninguém tá esquizofrênico, bipolar, não. É neurociência pura que a gente tá falando, por quê? Puríssima. Puríssima. Quando a gente dissocia essa vozinha, esse tipo de pensamento da nossa cabeça, eu não estou combatendo o meu cérebro, eu estou criando um inimigo do qual eu posso combater. Então, você tem um nome pro seu? Eu tenho. Qual Vou que contar é? pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês. O meu crítico, o meu sabotador, ela se chama Danusa. Porque já que eu sou a Denise, a Danusa, ela me causa danos. Então, a Danusa é a que ferra com tudo. Então, não tem mais essa. Ó, caiu aqui a conexão do Eric. Eu vou tentar convidar ele de novo. Mas vamos falando, Eric. Vamos falando. Vamos E lá. aí, identificando essa voz, esses pensamentos, a gente dá um nome para essa voz. Você colocou de Danusa, a minha voz fica na minha cabeça, fica me jogando para baixo, fica me criticando, falando que eu não vou ser capaz, eu dei o nome de Reclamão. Reclamão. E por que a gente dá um nome? Porque cada vez que a gente percebe que vem esses pensamentos, cada vez que vem algum pensamento desse que você anotou aí no papel na tua cabeça, é pra você falar assim, ih, olha o Reclamão aí, olha a Danusa aí, é ela que tá falando, não sou eu que tô falando, não sou eu, Eric, não é você, Denise. Sim. É a Danusa, É é, uma o Reclamão. outra pessoa, não é você, gente, entendeu? Não é você, é outra pessoa. É outra pessoa, porque o nosso cérebro ele não consegue combater ele mesmo. A gente não consegue combater o próprio cérebro e ganhar. O cérebro não aceita perder porque ele é voltado para a sobrevivência. Sim. Então a gente identificou os pensamentos, deu um nome para essa voz, e o nome você pode pôr o que você quiser. Você pode colocar de Zé Curubu, Jerônimo Temer usa muito esse nome, é bem Isso, legal. é. Pode colocar um palavrão. Eu tive um cliente que ele colocou o nome da ex-sogra dele, Que fantástico. que a sogra jogava ele muito para baixo. Sim. Eu não vou citar aqui, porque ele por sigilo, vai que ele tá ouvindo também. Não. Mas a gente não vai querer te botar nessa saia justa. Fica Não, e tranquilo. por ética e sigilo, né? Claro. E ele colocava o nome da ex-sogra, porque cada vez que vem esse pensamento, é nosso terceiro passo. Então, primeiro listar, segundo dar um nome, e é um nome que você possa usar para combater. E é o terceiro passo. Cada vez que você perceber esse pensamento na tua cabeça ao longo do dia, você usar uma frase para neutralizar. Por quê? Quando vem o pensamento, a gente está nadando pro fundo. Se eu fico deixando aquele pensamento rolar na minha cabeça continuamente, eu vou nadando cada vez mais pro fundo. E pela repetição do pensamento é que instaura o sentimento. Então eu fico pensando aquilo, fico me culpando, fico me jogando para baixo, me jogando para baixo, me jogando para baixo em pensamento. O que vai acontecer? Vou me sentir para baixo. Sim. Literalmente. Então a gente tem uma frase pronta na cabeça que cada vez que a gente perceber que o Reclamão, a Danusa, o nome que você quiser colocar aí do outro lado, o chato, o nome da ex-sogra, ou pode chamar o sabotador, cada vez que vier esse pensamento, a gente usa uma frase. E essa frase interrompe o pensamento. É como se eu estivesse nadando pro fundo, eu uso a minha frase comigo mesmo, pum, interrompo aquele pensamento, eu paro de nadar pro fundo. Legal. E aí não instaura o sentimento. Olha que bacana. Então, se a gente fosse falar aí, vamos tentar botar um exemplo prático. Sei lá, a Danusa, ela fica muito aqui dizendo pra mim que eu não acabo as coisas que eu começo. E aí, que eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa, né? E não é verdade. Porque eu tenho realmente comprometimento com aquilo que eu faço. Mas em algum momento da minha vida eu acreditei nisso. E aí eu continuo batendo nisso. Aí o que eu faço pra ela? Eu falo, filhinha, não? Então aí eu começo a exemplificar. E isso que eu fiz, do início ao fim, aconteceu isso e tantas pessoas foram beneficiadas. E aquilo, outro que eu fiz, e tal. Então eu fico dizendo pra ela, é mesmo? E aí eu dou exemplos pra ela de que ela tá realmente maluca, e não eu. E aí eu consigo calar a boca dela. Mas é duro, hein, Eric? Vou te falar. É duro, Dê. É uma batalha diária.
e na minha cabeça o reclamão vem, eu tava falando que um dos sabotadores daquele realizador é que você tem que realizar continuamente. Sim. E às vezes vem na minha cabeça. E eu começo a pensar assim também, o que eu tô fazendo não é suficiente, eu tô fazendo pouco, preciso fazer mais. Eu falo, opa, ó o reclamão aí. É ele que tá falando, não sou eu. E eu falo, a minha frase é assim, reclamão, dá um tempo. Eu tô fazendo tudo que eu consigo, que é possível, dá um tempo. Cada vez que eu penso isso, eu saio daquele padrão de pensamento. Legal. E, né, não vou pro fundo. O meu é mesmo, filhinha? É mesmo, filhinha? Então, terceiro passo, escreve tua frase. Desculpa, deu uma travada aí, Eric. Vê se você consegue voltar. Se qualquer coisa, sai e volta de novo, que eu te adiciono. Isso. Porque o pessoal falou que travou você. Vamos ver aqui. Que tava pausado. Aí, agora sim, ó. Não, peraí, deixa eu ver quem é que tá solicitando aqui. Tecnologia 2, Eric 0. Imagina! Foi você aí? Foi, né? Tá carregando. Então tá carregando aqui, já voltamos! Vou deixar mais pra cá, porque daí a gente se enxerga. Aí, tá. E Dê, essa frase você pode usar em qualquer lugar, a qualquer momento, e pode ser na sua cabeça. Às vezes é um jogo interno mesmo. Você começa a pensar, às vezes eu tô quieto e eu falo, não, reclamão, dá um tempo. Dá um tempo. Pra não deixar. Só cuidado pra você não fazer isso em público, senão o povo vai começar a querer te internar. Você vai estar você conversando com você mesmo, uma conversa muito louca, você brigando ali, podem querer te internar. Então faz na cabeça, ou vai no banheiro, quietinho ali, pra ninguém te achar doido. Respira e não, né? Se controla, né? Se controla. Porque vai que você pega uma frase daquelas assim, bem porretas, né? Aí já viu. Então é melhor dar uma controladinha. Exemplos de frase que você pode colocar. Essa que você falou. Como que é a sua? É mesmo, filhinha? É mesmo, filhinha? A minha é, dá um tempo, reclamão. E eu começo a lembrar de tudo que eu fiz. Você pode colocar assim, ó, aqui não, aqui eu que escolho. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Outro tipo de frase que você pode colocar. Pode até ter palavrão aí no meio. Se alguém quiser colocar um palavrão, xingar. Esse meu cliente, ele tinha um palavrão no meio aí pra ir sogra dele. Pode falar, não tem problema, pode falar aí, Eric. Vai lá, conta pra galera, porque isso estimula, porque as pessoas acham que a gente é tudo 100% certinho, bonitinho. Não, gente, a gente é a gente mesmo. E fala palavrão. E fala mesmo. E não tem problema, pode falar, Eric. Fica à vontade. A frase dele era assim, sua filha da puta, para de falar na minha orelha, eu não vou te escutar. E é um jeito dele cortar aquele pensamento repetitivo que é jogar ele pra baixo. Viu? Então, sua filha da puta. Quando eu falo... Você sabe, eu vou contar pra vocês. A gente, agora, final de semana que passou, a gente passou por um treinamento juntos, né? E aí, uma das tarefas desse treinamento, caiu a conexão aqui no Insta, já vou botar de novo, Eric, já te convido, tá? Até o meu aqui caiu. Beleza. Então, aí, tá voltando. Então, galera, desculpa que caiu, tá voltando. O pessoal do Face acompanha aí a gente direto, tá bom? Então, aí o que acontece? A gente passou pela brasa. É isso aí, gente. Mais de 300 graus. Aí, ó. Aí, ó. A gente é Firelaker. Tá pensando o quê? Não é qualquer coisa, não, neguinho. Literalmente passamos pela brasa. A gente caminhou, gente. A gente caminhou na brasa, tá? Então, deixa eu ver aqui que eu já vou chamando o Eric e vou contando pra vocês. Aí, o que aconteceu? Eu passei naquela brasa tão fácil, mas tão fácil, que eu achei que era mentira, tá? Eu achei que era de mentira, de verdade, sim, confesso pra você. Eu achei que era mentira, que era uma coisa assim que tava montada. Aí, eu fiquei ali e daqui a pouco eu falei assim, não, isso não pode ser verdade. Meu Deus, eu passei nisso, eu tava caminhando na grama, não tava caminhando na brasa. Só que eu tava tão dentro do meu estado ali, de fazer o negócio acontecer. Aí, voltou no Insta. Bem-vindo de volta. E aí, o que aconteceu? Pra mim, eu tava caminhando ali na grama. E aí, algumas pessoas passaram pelaquela brasa e vieram falando que, puxa, queimei meu dedinho, puxa, não sei o que lá, meu pé. Então, gente, não era de mentira, era de verdade mesmo, entendeu? Era de verdade mesmo. E a gente passou pela brasa. E aí, o que acontece? A Danusa ficou toda hora ali na minha orelha dizendo, você acha que você passou por a brasa 300 graus? Te liga, Denise, o que você pensa? Aí eu ficava lá, não, é de verdade. E ela, não, é de mentira, olha ali, tá todo mundo passando e tal. E aí eu fui pro quarto, depois que eu conversei com um monte de gente, várias pessoas disseram suas experiências ali. Não várias, mas algumas pessoas tiveram ali a sua experiência de realmente queimar o pé. Não é nada absurdo, mas é sim, uma queimadurinhazinha leve. E aí, o que acontece? Eu cheguei no quarto e eu falei, eu vou falar aqui, tá? Porque eu disse que você podia falar palavrão, então eu vou falar mesmo que eu falei pra ela. Eu falei,
ô sua puta, foi isso que eu falei, tá, gente? Eu falei, sua puta, cala a boca, que eu não aguento mais você na minha orelha, porque eu sou foda, eu passei naquela merda e passo mais 10 vezes se tiver que passar. Pronto, gente, acabou, não voltou mais esta puta, não voltou mais a me incomodar. Desculpa, tá, gente, se tem aí gente, mas é a minha verdade, eu precisava dividir com vocês. E não voltou mais, e aí eu acreditei de verdade e pronto, esse pensamento não voltou mais. E antes ele tava me incomodando, Eric. Exato, e nessa hora, o quanto ele vai incomodando desse, a gente, às vezes é tão normal, ele fica incomodando às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes 1 mês incomodando, e a gente tá gastando energia se jogando pra baixo, se sentindo menos capaz, se sentindo não merecedor, sentindo que não vai dar certo. E a gente usando a frase simples assim, por quê? A gente tá tomando consciência de que, opa, olha, tá aí, ó, a Danusa tá aí, o reclamão tá aí pra me atrapalhar, não vou deixar. É isso aí. Só essa mudança primeiro você tá consciente, essa mudança de chave, já te economiza muita energia preciosa ao longo do seu dia. Olha aí, gente. Então vamos botar uma frase, vamos dar um nome, primeiro lugar, vamos lá. Listar o que acontece com você, quais são os pensamentos recorrentes. Segundo lugar, dá um nome para esse que fica falando na sua orelha. Pode ser um nome palavrão, pode ser um nome, pode ser o nome da ex-sogra, né? Como você quiser. E depois, em terceiro lugar, é você usar uma frase para quebrar aquele tipo de pensamento. Então, olha que massa. Então, hoje, só em você estar ouvindo nossa live, você já aprendeu, aqui é nosso programa na rádio, você já aprendeu com o Eric como você pode dar o primeiro passo para começar a quebrar esse tipo de comportamento. E aí, a sua vida vai começar a ter mais fôlego e ir mais para frente. É isso aí, Eric. Muito obrigada, viu, por ter dividido isso com a gente. Então, vamos para a próxima pergunta, porque senão a gente não consegue terminar aqui, tá? Então, aqui, ó. A Ni Batista. Ni, um beijo pra você. Eu vi que você tava aí na live. Fala, Ni! Como conhecer um sabotador? Como ser mais forte que o meu sabotador? E existe algum exercício prático? A gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar aí, Ni. Então, eu tenho certeza que você aproveitou. E eu acho que é isso aí, né, Eric? Tem alguma coisa a acrescentar aí na pergunta da Nia? Eu acho que a gente conversou bastante, né? Sim, para você conhecer através do questionário, isso te ajuda muito, questionário gratuito. Depois, não sei como a gente pode fazer, se quiser eu coloco no meu Instagram também o link para responder. Ou então, se você quiser, manda um direct aqui pra mim. Manda pra você. Isso, tá. Né? O pessoal que tá aí, manda um direct, eu quero o link. Aí eu já vou saber do que se trata e eu só encaminho o link, tá bom, gente? Eu passo pra você. Isso aí. E aí você responde e você vê quais são os seus. E para todo mundo, pra gente ser mais forte que o nosso sabotador é uma luta constante e diária. A gente não deleta ele, a gente minimiza o impacto. Como é que a gente faz para minimizar? Primeiro, conhecendo e entendendo quais são os pensamentos, os comportamentos, os tipos de coisas que eu faço onde eu me saboto. E quais são essas situações. E nessas situações eu consegui mudar. Em cada uma dessas situações eu já me preparo, eu sei que aquilo vai acontecer, eu sei que eu vou me sabotar, e aí eu consigo mudar e consigo agir diferente. Então tem um outro sabotador que é o prestativo, por exemplo. Sim. O que é o prestativo? Ele está o tempo todo ajudando os outros, colocando os outros em primeiro lugar, elogiando, agradando, fazendo coisas pelos outros para poder receber afeto de volta. Então são aquelas pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, são aquelas pessoas que sempre colocam os outros na frente das coisas que ela quer, do que é importante para ela. Esse é um comportamento de sabotagem. Sim. Qual que é o primeiro passo? Primeiro a gente entender, conhecer que eu faço esse tipo de coisa, eu tenho esse tipo de comportamento. Em que situações esse comportamento me atrapalha? Me atrapalha quando eu estou em reunião com o chefe, me atrapalha em casa que eu cedo para todo mundo e nunca chega a minha vez, Sim. Me atrapalha no trabalho que eu não consigo dizer não, estou sempre sobrecarregado, ajudando todo mundo, não dou conta do que eu faço. Sim. E aí nessas situações conseguir mapear e entender como é que eu quero agir. Se eu sei que isso acontece comigo, como é que eu quero agir diferente? E aí a gente começa a vencer o sabotador. E é literalmente uma academia. O sabotador tá fortão. Eles surgem na infância, né? Desde a nossa infância ele vem sendo fortalecido, muitos e muitos anos, então ele tá muito forte, tá bombado. Então a gente precisa criar novos padrões, novos pensamentos, a nossa frase, dar nome, novas atitudes para fortalecer o outro braço. Porque cada vez mais a gente enfraquece um e fortalece o outro. É isso aí. E eu vou contar pra vocês aqui, obviamente igual o Eric, sem dar nomes nem nada, mas eu vi uma transformação numa coach minha e ela tinha justamente isso, que é esse sabotador de ser prestativo demais. E ela sempre se pôs em segundo lugar em tudo.
Aí, depois de um tempo, primeiro era com trabalho, depois com relacionamento, depois com os filhos, com a família, né? Primeira família. E aí, quando ela entendeu, identificou e começou a trabalhar isso, é lindo, assim. É lindo você ver a diferença, né? Na pessoa antes e depois. Então, é fantástico. E é por isso que a gente vive, né, Eric? É por isso que a gente Pra vive. ver esse brilho no olho nessas pessoas que conseguem fazer essa identificação, girar essa chave e viver uma vida. Não é sobreviver a vida, é viver a vida. Então é fantástico. Realmente é uma assim das histórias que eu mais gosto de contar. É Boa, lindo. Parabéns por isso, coisa linda. Valeu. Muito bom. Valeu. Eu tinha uma cliente também que estava falando, eu lembrei e a gente trabalhou muito forte. Ela chegou no primeiro dia, primeira sessão, ela queria mudar de carreira. 5 minutos de conversa, ela começou a chorar na minha frente, literalmente chorar. Ela tava os nervos à flor da pele e desesperada querendo mudar. E a gente começou a trabalhar, entender o que ela estava buscando. Eu nem conhecia, imagina, 5 minutos, você nunca viu a pessoa, primeiro não contato. deu nem pra fazer o education ali, Nem né? pra explicar o que era coaching, nada. Ela começou a chorar. E logo comecei a trabalhar autossabotagem com ela ao longo das sessões. Ela queria mudar de carreira, não dava conta, não conseguia continuar no que ela fazia. E a gente identificou que o sabotador principal dela era o prestativo. Sim. E a gente começou a mapear tudo que ela fazia no trabalho, que era a ação do prestativo. Então, reuniões que ela não precisava ir, que ela falava sim porque precisava agradar outras pessoas. Trabalhos que pediam ajuda pra ela, que não tinha nada a ver com ela, que ela... as pessoas até, entre aspas, usando, que sabia que ela era boazinha. Que ela ia dizer sim, ela dizer não ia sim. dizer não de jeito nenhum. De jeito nenhum, super sobrecarregada e não estava dando conta de fazer o que ela precisava fazer. Aí trabalhava até tarde, saía 10 horas da noite, eu não conseguia ir na academia, não conseguia ver os amigos, não conseguia fazer as Não coisas que tinha ela vida, queria. né, gente? Coitada, ela não tinha vida, literalmente. Exato. E a gente mapeou numa sessão, ela gastava por semana 12 horas a mais do tempo dela só no sabotador. Então, Nossa. a gente mapeou quantas horas ela está agindo no modo sabotador. 12 horas do trabalho dela, é mais do que um dia de trabalho. E a gente começou a trabalhar em 3 meses do processo. O que ela gastava 12 horas a mais, ela passou a gastar só 4. Então eram 8 horas, é um dia inteiro de trabalho que ela ganha só trabalhando nos sabotadores. Aí não precisa mais mudar de carreira, começa a dar conta do que ela estava fazendo, começa a ter tempo para a vida dela, para academia, para tudo que ela estava realizando, só trabalhando na autossabotagem. Olha. E ela percebendo o quanto aquilo estava fazendo mal para ela. Que fantástico. E, de novo, agora é pra Tamo você. junto, Parabéns obrigado, por tamo isso. junto. Pode aqui. Gente, ó, tá quase chegando no fim. Vamos correr aqui pra Nossa, gente já tentar... foi 1 hora. Já! Você viu Caramba. como passa rápido? Você viu como você tem que voltar mais vezes? Com todo prazer. Olha só, vamos lá. Então vamos pra próxima pergunta aqui. Da Fernanda Dantas. Fernanda, eu faço questão de responder essa sua pergunta. Caiu do Eric aqui de novo, mas vamos fazer o seguinte, Eric. Põe ali pra trás, se você aparecer junto comigo, aqui na live. E aí a gente fica... Põe bem pra trás lá que a gente... Isso. Ah, não sei se vai conseguir chamar, enfim. Pra gente terminar aqui a Fernanda, pra o pessoal, a gente não deixar essa pergunta de fora, tá? O que aqui a Fernanda falou? Oi, Denise, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Fernanda. Temos todos os valores que regem as nossas decisões. Não, todos temos valores que regem nossas decisões e que são aliados ao nosso perfil comportamental. Como agir quando percebemos que um dos valores está atuando como nosso sabotador? No meu caso, eu tenho um valor alto de reconhecimento, mas ele está jogando contra mim, porque eu recebi um reconhecimento muito rápido quando eu comecei com algumas ações em minha transição. Estava indo muito bem, mas de repente eu desacelerei e não entendi o porquê. Então, meu valor de preenchimento em tese deve ter sido preenchido, né? E aí aqui no final ela fala assim, ó, muito feliz de ter compartilhado o programa comigo, né? Ela tá agradecendo. E mesmo que essa pergunta não venha a ser respondida, eu sei que eu vou aproveitar demais. Então, Fernanda, tá aí a pergunta pra você, tá bom? Eu não ia terminar o programa sem fazer a pergunta. E agora eu vou deixar o Eric aqui responder pra você a sua pergunta, porque eu acho que vai ser fantástico. Claro. Eu não acho, tenho certeza. Que bom que você mandou a pergunta, jamais íamos deixar de responder, Fê. Os nossos valores, todos nós temos valores, então o que são valores? São palavrinhas que pra gente é muito importante que governam nossas decisões. No caso da Fernanda, reconhecimento, tem valores de liberdade, tem pessoas que têm valor de segurança, tem valores de excelência, de responsabilidade. Os valores é aquilo que governa todas as nossas decisões, que a gente faz porque esses valores estão impulsionando a gente. Eu, por exemplo, tenho um valor de liberdade muito forte. Então, as coisas do que eu busco tem a ver com liberdade, das coisas que eu quero fazer, do que eu quero seguir. Eu tenho um valor de contribuição, que eu preciso estar contribuindo nas coisas que eu faço, porque é isso que me impulsiona.
Só que o que acontece? E no caso aqui do reconhecimento, quando a gente tem um valor que a gente busca preencher só aquele valor sem ter clareza do nosso caminho, sem ter clareza do que é importante pra gente, aquele valor começa a atrapalhar a gente. Então uma pessoa que tem reconhecimento, tá tudo bem, é um valor que ela precisa ser reconhecida do que ela faz, ela precisa ser reconhecida daquilo que é importante pra ela, dos resultados, é ótimo, mas quando a gente começa a perseguir isso sem um objetivo claro, sem uma clareza sem ter clareza do caminho do que eu quero seguir, esse valor começa a atuar em excesso, eu começo a buscar muito daquilo, aquilo vira tão importante que passa para o excesso, e aí pode virar um sabotador. Então eu busco tanto, no caso da Fernanda aqui, busca tanto reconhecimento que virou uma sabotagem, começou a agir em excesso. E qual que é o caminho? Primeiro de tudo, que ótimo que ela já tem essa clareza, a gente estava discutindo aqui Fantástico, no começo, né? Isso mesmo. Maravilhoso, ela já... o primeiro passo é entender que isso está acontecendo, e o segundo passo é definir que caminho que eu quero. Porque às vezes o valor é como se fosse uma turbina do avião, ela só empurra para a direção que ela está apontada. Se eu aponto para uma direção onde eu não quero, ela vai me empurrar para aquela direção que eu não quero. Que é o que estava acontecendo aqui. Sim. Então, Fernanda, que ótimo que você já percebeu, que ótimo que você tem clareza disso. E agora é trabalhar no que você realmente quer para você. Tem que atender todos os seus valores e não só um. Qual o caminho que você quer seguir e não que um valor só vai te fazer buscar e te se machucar e se sabotar como estava acontecendo. É isso aí, viu, Fernanda? Que legal. Então, o ponto principal aí mesmo é ter a clareza, né? Saber para onde você quer ir e o que tá te impedindo de chegar até lá. Então, quando você tem essa clareza, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, né, Eric? Com certeza. Então, aqui é a última pra gente encerrar, pra poder realmente atender todo mundo que antes, previamente, mandou. Quem mandou agora, né, gente, durante a live, alguma coisa a gente conseguiu responder, outras não. Então, eu até peço desculpas pra quem a gente não conseguiu responder, mas manda aí no inbox, manda no direct que a gente dá jeito de responder, tá bom? Então, aqui, ó, o Robson Orlowski, ele perguntou: como eu descubro o que está me sabotando em prol do meu objetivo? E aí, Eric? Muito boa, grande Robson. Primeiro de tudo se você não respondeu o questionário, que a gente vai mandar o link, eu vou passar para a Denise, responda para você ver qual é o seu sabotador. E uma sessão de coaching pode te ajudar muito a descobrir como é que esse sabotador está atrapalhando o que você quer. Se você não conseguir enxergar sozinho, o coaching é maravilhoso para a gente trabalhar esse ponto, porque sabotagem é comportamento. Então o coaching pode ajudar demais você saber o que está te atrapalhando ali. E muito importante, Robson, se você não sabe qual é o sabotador que mais te atrapalha, identificar. E o relatório te ajuda nisso. Então, a partir do momento que você vê qual é o sabotador, você toma consciência para aquilo e consegue trabalhar nele. É isso aí. Então, gente, eu vou agradecer vocês, eu vou agradecer o Eric novamente. E antes de encerrar, eu queria fazer uma coisa. Entregar pro Eric aqui uma plaquinha. Oba! Que demais! Um presente meu pra você. Obrigado, que linda! Gratidão! Obrigado, tá? Dá um abraço aqui. Adorei! Que surpresa boa! Que bom! Ó, que linda! Minha gratidão por você estar aqui, gratidão por a gente poder estar dividindo com as pessoas aí esse tema que ele é tão profundo, e aqui a gente conseguiu falar de forma um pouco mais leve até, porque muitas vezes as pessoas até entram aí, que já não é o caso de coach, mas algumas pessoas entram em depressão em função dos seus sabotadores, né, Eric? Então, assim, poder trazer essa luz, sabe, para essas pessoas, isso para mim é fantástico. E eu te agradeço de todo o meu coração, minha gratidão a você por você estar aqui. A gente tá podendo, então, descortinar aí para muita gente esse tema e essa coisa que é tão profunda e intrínseca em cada um de nós. Exato, eu que agradeço o convite, Dê. Para mim é ótimo, é uma coisa que eu acredito muito e que faz parte do meu valor contribuição, do que eu tenho como missão, multiplicar o conhecimento que me ajudou tanto, né? Ajudou tanto na minha vida, me ajuda todos os dias. Então, para mim é um grandíssimo prazer em estar aqui, poder multiplicar e poder levar um pouquinho de informação que seja para ajudar outras pessoas e outras vidas também. Então, obrigado você pela oportunidade de estar aqui. Valeu, Eric. Valeu mesmo de verdade. Valeu. E a gente volta numa outra oportunidade com o Eric, a gente vai tentar ajustar a agenda, porque o cara é fera, então o horário dele é difícil. Então, gente, aproveitem sempre ao máximo quando ele estiver aqui, porque realmente vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Mais uma vez, obrigada para todos vocês que estiveram aí com a gente aqui na nossa Rádio Sorte, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, ou seja pelo nosso link da rádio, né? Apenas nos ouvindo e não nos vendo. Minha gratidão, muita gratidão. E até semana que vem. Bora pra cima e bora se superar, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Rádio Sorte. Na hora de lavar a calça.
calçada. Encerrar as lives. Use uma vassoura.